Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Megacons, de número 191, e hoje o tema é parapsiquismo mental somático. A gente preparou um paper aí com algumas referências de obras da Conscienciologia que falam sobre esse tema, principalmente 3 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, que é o parapsiquismo intelectual, o autoparapsiquismo avançado e o megafenomenologia. Tem um outro verbete extra também que eu gostaria só de citar aqui, do professor Valdo também, que é o fenomenologia holossomática. Também tem relação com o que a gente vai falar hoje, né? Alguns verbetes do dicionário de argumentos que a gente colocou e algumas pensatas do léxico, né? Então, esse assunto do parapsiquismo mental somático é um assunto que surge muito nas obras do professor Valdo, nos verbetes da Conscienciologia de modo geral, e é um assunto, por incrível que pareça, difícil de entender, né? Porque o que é o parapsiquismo mental somático? Qual é a diferença do parapsiquismo mental somático dos outros tipos de parapsiquismo? Ou melhor, existe diferença? Ou o parapsiquismo envolve tudo, todo o holossoma? É isso que a gente vai conversar um pouco hoje aqui e debater como é que a gente pode se aproximar desse tipo de parapsiquismo que talvez seja um pouco mais avançado, mais sutil e mais próximo do mental soma. Eu vou colocar alguns slides aqui, poucos, só para a gente ter uma noção, vamos dizer assim, esquemática, né, do que é que a gente está falando. A primeira coisa é o seguinte, e eu vou pedir para vocês, né, para verem se isso tem lógica, e se não tiver lógica, para vocês me interromperem e debaterem, afinal de contas, a gente está falando não só de parapsiquismo, mas de mental soma. Então, vamos ver se isso aí faz sentido e a gente vai conversando no meio da apresentação, tá? Primeira coisa é o seguinte, se a manifestação da consciência, e a gente sabe, isso é um dos pilares da conscienciologia, a manifestação da consciência sempre envolve o pensene, ou seja, envolve os 3 aspectos, que é o pensamento, o sentimento e a energia, então a gente pode concluir que toda interação que a consciência faz é uma interação holossomática, porque envolve pensamento, sentimento e energia, né? E a energia a gente está colocando aí como um dos veículos de manifestação o energossoma, mas se a gente for observar bem, a gente tem como veículos de manifestação da consciência, ou seja, o holossoma, principalmente o mental soma, o psicossoma e o corpo físico. Sendo que o energossoma ele é vamos dizer assim, uma substância ou algum elemento que faz a conexão entre os corpos, né? Ele não é um elemento de manifestação da consciência, um veículo em si. Ou seja, a consciência não se manifesta somente pelo energossoma. Ele serve ali como um elemento de ligação entre o soma, o psicossoma e talvez até o mental soma. Porque se a gente pensar, por exemplo, no holochakra, o holochakra a gente sabe que é o conjunto dos chakras, ele está presente no soma, no corpo físico, né? Como conjunto dos chakras, porém, quando você sai do corpo e tem uma projeção de psicossoma, você também tem os chakras do psicossoma. E esse elemento que forma também o cordão de ouro, que é a conexão entre o psicossoma e o mental soma, de alguma forma é algum elemento energético. Então, é como se fosse um energossoma também sutilizado, né? Isso a gente tem estudado muito aqui no Megacons, que é o seguinte, uma coisa é a gente separar as disciplinas da conscienciologia de uma forma didática. Então, a gente separa em corpos, separa em tipos de veículos de manifestação. Outra coisa é você olhar de um jeito mais cosmovisiológico para todo esse complexo de manifestação da consciência, e o que a gente pensa é que existem mais gradações entre as manifestações do que, de fato, elementos estanques e bem definidos, né? Então, se a gente pensar, tem sempre uma gradação, existe sempre um percentual de utilização que a consciência emprega dentro, por exemplo, do holossoma, né? Então, a gente pode pensar, agora, nesse momento, eu estou utilizando o holossoma, mas qual dos veículos que eu tenho mais predominância agora? Eu espero que seja, nesse momento, o mental soma. Por quê? Porque eu espero que o meu corpo físico esteja bem acomodado aqui na cadeira, que não me incomode muito. Eu espero que o psicossoma, que é o corpo das emoções, esteja, nesse momento, mais pacificado, para que a minha manifestação agora, no caso intelectual, possa ser mais mental somática. Então, o que eu quero agora, por exemplo, nessa apresentação do Megacons, nesse debate, é que o meu parapsiquismo, se ele se manifestar agora, ele seja mais mental somático.
Isso é o que é o prioritário nesse momento, né? Então, a gente pode pensar em interação holossomática, né? O que a gente quer dizer quando fala de interação do holossoma? A interação tem dois caminhos, né? Ida e volta, claro, né? Uma é a ação que você faz, né? Ou seja, parte de você para o cosmos, para o ambiente. Essa é uma ação centrífuga. Uma outra coisa é aquilo que a gente chama da percepção, ou no caso da parapercepção, que já é centrípeta, ou seja, aquilo que você colhe de informações, que você capta de informações do ambiente externo para você, são as parapercepções. Quando a gente fala parapsiquismo, a gente está querendo dizer tanto as parapercepções, ou seja, a parapercepciologia, quanto a sua interação multidimensional, aquilo que você acha. Tá? Então, são só alguns elementos conceituais para a gente passar para o próximo ponto aqui. Então, a gente tem o Pensene, né, levando a ideia de que a gente sempre se manifesta ou interage holossomaticamente, ok? Só que tem o seguinte ponto, e aí a gente vai chegar no parapsiquismo mental somático. A sua manifestação, ela é holossomática, né? Existe até um verbete, esse que eu falei agora, que é o Fenomenologia Holossomática, do professor Valdo. Porém, com a evolução, a gente tende a passar a manifestação do holossoma para ficar predominantemente no mental soma, com a evolução, né? Eu digo assim, ao longo da escala evolutiva. Então, é o que a gente chama de centralização da consciência, que é a tendência natural, ao longo da evolução, da consciência passar a se manifestar predominantemente com o mental soma. Ou seja, é claro, a manifestação é holossomática, mas a base de decisão, aquilo que pesa mais, aquilo que domina o processo de manifestação, vai ser através do mental soma. Isso é a centralização da consciência. Tem algumas pensatas, tem um verbete, centralização da consciência, e algumas pensatas do léxico que dão bem essa ideia precisa. Olha só que interessante. A finalidade da evolução é a entronização parafisiológica completa e lúcida da consciência no mental soma. Então, a finalidade da evolução é isso, né? É a gente começar a sutilizar o holossoma de modo geral, cada vez mais o mental soma vai predominando dentro do seu holossoma. E tem uma frase do professor Valdo lá no Manual do TENEPS que ele fala isso, que a tendência é, com a evolução, o seu holossoma virar o mental soma. Então, praticamente, quem vai mandar vai ser o mental soma, né? Nessa hora, você está ali, né, mais caminhando na escala evolutiva. Se a gente pensar na CL, por exemplo, ela é totalmente mental somática. E mesmo mental somaticamente, ela controla o cosmos, as galáxias. Já pensaram na ectoplasmia mental somática? Que interessante. Como que a CL consegue controlar a ectoplasmia, por exemplo, no sistema planetário, através somente do mental soma? Uma outra pensata interessante é o seguinte: a sinalética, né, que é o elemento, a unidade de manifestação do parapsiquismo para a gente. Porém, mesmo a sinalética é descartada quando ultrapassa o processo da energia e fica só o conteúdo da consciência. Então, quando a gente vai evoluindo, a gente passa menos para a moldura e mais para o conteúdo. Nesse conteúdo da consciência, que o professor Valdo coloca aqui, até a própria sinalética fica secundária, porque o nosso parapsiquismo começa a ir direto na origem, começa a ir no conteúdo, e não precisa tanto da forma, que é a sinalética. O que é a sinalética? Você, através de sinais, que podem ser bioenergéticos, podem ser parapsíquicos, você, através desses sinais, você tira uma conclusão. É a mesma coisa da pessoa que vai no médico, né? O médico faz uma série de perguntas na anamnese para você, e aí ele fala, já que você está sentindo isso tudo, então o seu diagnóstico é isso aqui. Tá, você está com Covid. Isso ele fez através dos diagnósticos, né? Você pode fazer perguntas, você pode fazer exames, você pode ter sintomas. Porém, isso tudo é para chegar no ponto do conteúdo. Se você já tem acesso àquela informação direto, você começa a botar de lado, de uma forma secundária, a própria sinalética. Isso é muito interessante. Isso aí vai levar, então, a sua manifestação parapsíquica do holossoma para o mental soma. E olha só que pensata bacana também essa do professor Valdo, de centralização. Ele dá uma geral nessa questão do uso dos elementos do holossoma. Ele diz o seguinte: o estado da centralização da consciência
é alcançado através dos milênios a partir do holossoma, ou seja, o soma, o psicossoma e o mental soma. Nessa ordem, soma, psicossoma, mental soma, por meio do energossoma. Então, ele já coloca o energossoma como se fosse um elemento intermediário de ligação entre os veículos de manifestação. E a gente passa, então, da manifestação, né, no sentido do domínio dos órgãos e sistemas do corpo humano, que é o soma, até chegar no ponto do macrossoma, que é o corpo físico maceteado, aquele que atende mais à sua condição evolutiva. Depois, o domínio do psicossoma, da psicomotricidade, né, que é psicossomática, envolve movimento, envolve emoção, dos instintos, das habilidades manuais do artesão e das habilidades bioenergéticas, por exemplo, a força presencial. Então, a força presencial tem a ver com a energia, mas tem a ver com a energia do psicossoma. E, por fim, no final, o domínio dos paratributos do mental soma, por exemplo, da concentração mental, até o estado parapsíquico da cosmoconsciência. Então, a gente está num crescendo em que a gente passa do domínio dos instintos até o domínio das emoções e depois o domínio dos atributos mentais somáticos, que vai dar isso tudo no final, vai dar naquele fenômeno que a gente conhece como cosmoconsciência, que é o ápice, o auge máximo do seu estado de lucidez, ou seja, aquilo que a sua consciência consegue se manifestar no máximo, é a cosmoconsciência. Então, a gente está passando aqui, pessoal, nessa figura, eu estou mostrando do uso do holossoma para o uso prioritário do mental soma. Claro, os outros veículos não deixam de existir, mas o centro de decisões passa a ser o mental soma. Então, você não age mais segundo as suas emoções, segundo os seus instintos, segundo a sua vontade descompromissada, você vai agir segundo a sua lucidez, o seu discernimento e etc. São os paratributos do mental soma. Nesse sentido, a gente pode falar o seguinte, tentando fazer, né, um quadro que seria um panorama geral do parapsiquismo, que para a gente é uma coisa única, na verdade, a gente pode dividir o parapsiquismo em várias componentes, de acordo com aquela predominância de manifestação. A gente sabe que o parapsiquismo ele é basicamente, e a manifestação dele é holossomática, ou seja, não tem como você ter um efeito, por exemplo, de ectoplasmia, sem você mexer no físico, sem você mexer na parte emocional psicomotora ou psicomotriz, e sem você ter algum efeito também decorrente da ectoplasmia no seu mental soma, seja uma conclusão, seja uma ideia que você capta, seja alguma alteração, por exemplo, na parte do neuroectoplasma, né? O que é o neuroectoplasma? É o ectoplasma que está mais ligado aos neurônios. Então, mesmo quando você mexe na ectoplasmia, que é um fenômeno mais grosso, mais grosseiro, você está agindo de alguma forma, repercutindo no mental soma também. Então, a ideia de que o parapsiquismo ele sempre está conectado com todas as dimensões e os veículos de manifestação. O professor Valdo sempre falava uma frase muito interessante nas tertúlias, diz assim, onde tem esse dedo, tem infinitos dedos, milhões de dedos, cada um em uma dimensão. Então, quando você atua ou você deflagra um parafenômeno, esse parafenômeno também repercute em todas as dimensões. Claro, uma mais do que outras, é isso que a gente está estudando. Tem algumas coisas que são basicamente ali mais na ponta grosseira e outras mentais somáticas. Então, por exemplo, a gente pode dizer que existe uma fisiologia do soma, né, que é o seu psiquismo normal que a gente está acostumado, é esse que a ciência estuda. Esse é o psiquismo da fisiologia do soma. Tem a ver com a física, com a biologia, tem a ver, por exemplo, com todos os fenômenos, percepções físicas dos sentidos físicos, tem a ver com o seu psiquismo, que é a sua experiência subjetiva da sua consciência, isso tudo é somático, essa parte física é somática. Tem a ver com os neurônios, né? Os neurônios eles estão totalmente fisiológicos e biológicos, e ele dá origem àquela sinalética física, que é essa, por exemplo, que eu estou falando. Quando você vai no médico, você leva para o seu médico a sua sinalética física, e ele vai ajudar você a interpretar a sinalética, e ele vai te dar um conteúdo do fenômeno ali. Mais na ponta, mais evoluindo, essa fisiologia somática, esse psiquismo somático, vai desaguar no macrossoma, quando a pessoa já está mais evoluída, então ela, até essa parte somática,
fica mais ajustada de acordo com a evolução. Muito bem, essa é a parte física. Agora, passando para a parte energossomática, né? A gente tem uma parafisiologia do energossoma. Essa tem a ver com as energias, tem a ver com o conjunto dos chakras, o holochakra. Então, é esse parapsiquismo energossomático que dá origem às sensações energéticas normais que a gente tem. Por exemplo, estado vibracional. Estado vibracional é um procedimento, é um parafenômeno, é uma movimentação energética que induz um parafenômeno totalmente energossomático. O arco voltaico também. O arco voltaico é quando você faz a exteriorização das suas energias, do seu energossoma, para uma outra pessoa. A parafisiologia energossomática tem a ver também com aquela experiência do acoplamento bioenergético, do acoplamentário, com assim e desassim. Tudo isso envolve o parapsiquismo do energossoma, o parapsiquismo energossomático. A própria ectoplasmia, né? A ectoplasmia nada mais é, o ectoplasma nada mais é do que a mesma energia que a gente manipula sempre, só que de uma forma mais densa, né? Mais próxima do físico. A sinalética bioenergética, a gente sabe, né, dentro das nossas experiências, existe a sinalética bioenergética, que é essa, por exemplo, da ectoplasmia. Você sente um banho para banho energético. Isso é energético. Você sente uma sensação de formigamento quando exterioriza energia. Isso é energético. Por outro lado, lá na frente eu vou falar, existe a sinalética, que é a sinalética parapsíquica. Essa já é de outra ordem, mas essa aqui é a sinalética bioenergética. Então, esses fenômenos energossomáticos, eles são, de alguma forma, né, mais evidentes. Como assim mais evidentes? Bom, quando você começa a desenvolver o seu parapsiquismo, são os primeiros que você sente. Você não vai ter de cara uma cosmoconsciência, você não vai ter uma paratelepatia comparador, você vai ter uma sensação de formigamento, você vai ter aquela experiência que a gente faz nos cursos de entrada, de sentir aquela bola energética na mão, né? Quem já não fez isso lá nos CIPs, CPCs da vida, né? O próprio EV te dá uma sensação que é basicamente energética. Então, a primeira coisa que a gente sente quando desenvolve o parapsiquismo é o parapsiquismo bioenergético, esse ligado ao holochakra. Passando para o psicossoma, a gente tem, dentro da parafisiologia do psicossoma agora, o parapsiquismo mais psicossomático, ou seja, mais com predomínio do psicossoma. Esse tem a ver, por exemplo, com as sensações que já são parapsíquicas. E a gente costuma ver muito, né, quando a gente ouve falar na literatura, a pessoa é médium, é sensitiva. Ou então a pessoa fala assim, eu tive um feeling, uma sensação de tal coisa. Isso tudo, esse tipo de parapsiquismo, né, que é um parapsiquismo real, por outro lado, ele ainda está muito ligado às emoções. Quando a pessoa diz que teve uma sensação, um feeling, né, ou a pessoa se denomina de sensitivo, ela está basicamente pegando a parte do parapsiquismo que mexe com a emoção dela, aquilo que repercute nas emoções. E para a gente está tão acostumado com as emoções que, vamos dizer assim, quase tudo na nossa vida repercute nas emoções. Quase todos os inputs que a gente tem repercussão emocional. Muito difícil não ter. Mas o problema é que o parapsiquismo psicossomático, ele se baseia nisso. Ou seja, isso é a base do parapsiquismo mental somático. Então, seria aquela sinalética emocional, né? E, assim, isso aí, pessoal, eu estou falando, isso é muito mais comum do que a gente pensa, né? A gente pode pensar que nosso parapsiquismo é totalmente mental somático, ou tem muita coisa mental somática. Se a gente for ver, a gente vai achar ali uma tinta de psicossoma no meio, uma tonalidade de psicossoma, alguma coisa tem. Por mais mental somático que seja, quem já teve experiência sabe, aquilo mexe com você de algum jeito. Por exemplo, você pode entrar em euforia. E eu te pergunto, essa euforia é totalmente mental somática? Já pegou um pouquinho das emoções. Então, assim, a gente está muito acostumado com isso, né? Eu lembro só, essa ideia não é nova, por exemplo, de usar as emoções para tomar decisões. Isso aí, o Antônio Damasio, que é um neurocientista conhecido, né, português, ele tem uma hipótese do marcador emocional, o marcador psicossomático, né, que ele fala naquele livro O Erro de Descartes, que ele diz o seguinte, que as nossas decisões, embora a gente ache que são lógicas, elas, no fundo, têm ainda um elemento emocional por trás. Porque você fala assim, olha, eu vou tomar uma decisão se eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo, se eu vou fazer TENEPS ou se eu vou viajar. Você pode pensar que a sua decisão é muito racional, você pode fazer sua reflexão de 5 horas, porém, no fundo,
a gente se coloca, isso o cérebro humano faz isso automaticamente, você se coloca naquela situação, por exemplo, de estar fazendo a TENEPS, naquela situação de estar viajando, naquela situação de casar ou comprar uma bicicleta, e você vê qual é a reação que você teria naquele contexto. E daí isso ajuda você a tomar a decisão. Isso é totalmente emocional. Você fala, não, assim, então eu estou percebendo, concluí que é melhor fazer isso, mas tem um componente ainda por trás. E veja se não funciona também assim com o parapsiquismo. Como que a gente sabe? A gente fala assim, olha, eu entrei no ambiente e eu senti que o ambiente não está bom. Ou então eu estou aqui no meu quarto, eu joguei energia para tal pessoa para ajudar e eu senti que o ambiente da casa dela não está positivo, está assediado. Como você sabe que o ambiente está assediado de longe? Essa é a pergunta boa de se fazer, né? Porque a gente está tão acostumado com isso que muitas vezes não para pensar como funciona, né? Então, como que eu sei que quando eu imaginei a pessoa, joguei energia, eu senti que o ambiente dela está pesado? O que é isso? Eu fiz assimilação e eu percebi, e aí entram as emoções, esse marcador psicossomático, eu me senti pesado, eu me senti mal, eu não me senti bem, senti alguma coisa desagradável. Então, eu concluo que aquela energia daquele ambiente não está boa. Não é uma informação totalmente mental somática, não é uma clareaudiência que o amparador falou, olha, o ambiente está pesado. Não é uma clarividência que você viu as formas de pensamento no ambiente. É, basicamente, vamos dizer assim, para-percepção impressiva de cunho emocional, se a gente for ver no fundo, né? Então, por que eu estou me estendendo nisso? Porque é muito interessante a gente pensar como funciona o nosso processo parapsíquico. Às vezes a gente está tão acostumado a fazer, a exteriorizar, a acoplar, que a gente nunca se perguntou como funciona esse mecanismo. Muito bem. Um outro exemplo de parapsiquismo psicossomático é a própria projeção consciente, né? É um parapsiquismo, um fenômeno parapsíquico, uma manifestação parapsíquica, em que, na maioria das vezes, na maioria absoluta das vezes, você está de psicossoma, e por isso envolve ali as suas relações psicossomáticas, né? E, como eu coloquei aqui, a maioria das parapercepções, isso é uma ideia minha, a gente pode discutir depois no debate, né? Eu acho que a maioria absoluta das parapercepções tem predominância do psicossoma, ainda, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, agora, como que é o parapsiquismo mental somático? A tendência, então, é cada vez mais o seu mental soma ficar mais ativado, mais potente, dominar mais o seu holossoma. Então, a parafisiologia do mental soma vai falar mais alto, cada vez mais na evolução. O que significa isso? Cada vez mais você vai atuar com lucidez e discernimento. Esses dois elementos, basicamente, eles descrevem uma boa parte da atividade mental somática, lucidez e discernimento. Se você for ver, alguma dessas duas coisas se encaixa nas explicações, né? E a soma das duas talvez dê aquilo que a gente chama de maturidade, polo maturo. Então, o parapsiquismo mental somático, ele é um parapsiquismo que tem menos, vamos dizer assim, a moldura do fenômeno e mais o conteúdo do parafenômeno. Então, ele não é mais, ele é muito mais sutil de perceber, porque o que importa é mais a informação que está dentro, não é o fenômeno em si. Né? O fenômeno ele traz alguma informação para você, e esse conteúdo do parafenômeno é o que importa mais. Um exemplo, por exemplo, são os parafenômenos que mexem mais com a sua intraconsciencialidade. O que significa? Aquele que a pessoa de fora nem sabe que você está tendo parafenômeno. Quem sabe é só você. Ele está acontecendo na sua intraconsciencialidade. Às vezes você não faz nem careta, né? Como o professor Valdo falava. Você não faz careta para cantar. Mas lá dentro está acontecendo uma série de parafenômenos mentais somáticos. Um exemplo é retrocognição. Você pode ter uma retrocognição, né? A gente estuda isso bastante aqui e busca ter retrocognições. Isso é um parafenômeno parapsíquico para você. Não tem nada a ver com os outros, outra coisa. Isso aconteceu totalmente dentro do mental soma ali. Claro, né? Como a gente está explicando, envolveu memória, envolveu neurônio, envolveu as energias do paracérebro, envolveu alguma alteração emocional que você tenha quando lembrou daquela personalidade, né? Você teve contato, te trouxe alguma repercussão com aquele grupo. Tudo isso pega o holossoma, mas a base do fenômeno é mental somático. Todos os tipos de intuição que a gente tem lá, intuição do amparador, né? Intuição mais avançada,
Lateropensene, que é aquela informação que o amparador joga do lado, né, assim, a side, que você sabe que aquilo não veio de você, não veio da linha de raciocínio que você está construindo, ela é uma informação lateral. A própria paratelepatia, que é um tipo de lateropensene mais específico, mais pontual, e dando no final, né, aquela história que a gente estava conversando na semana passada, que são as verpons. Então, na escrita, a gente tem muito contato, quem escreve verbete, quem escreve artigo, ou mesmo quem está lendo um assunto, ou está estudando, ou está debatendo, uma coisa que a gente pode perceber muito é o seguinte: qual é a influência do parafenômeno mental somático em todas essas atividades? E às vezes tem. E às vezes tem, é sutil, e a gente não percebe, e se perguntar, a gente fala que não teve nada. Então, é muito comum, né, da gente chegar e falar assim, a pessoa fala, eu sou casca grossa, eu não tenho percepção nenhuma, não sinto nada, estou aqui fazendo um monte de curso, não sinto nada. Às vezes, a pessoa sente um monte de coisa que ela não interpreta como parafenômeno, e outras vezes o amparador passa um monte de ideia que ela toma como ideia dela, e, na verdade, foi o lateropensene, foi paratelepatia do amparador. Isso tudo é parafenômeno mental somático. Por isso que a gente está dizendo, é muito mais sutil e muitas vezes passa despercebido da nossa atenção. E a gente diz que não tem. Mas uma coisa que eu já até ouvi o professor Valdo comentar é o seguinte: todo escritor tem parapsiquismo mental somático em algum grau. Não interessa se é com o assediador da baratosfera, ele tem, porque ninguém atua numa atividade dessa sozinho. Então, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é a gente tentar cada vez mais ficar lúcido para essa interação com os amparadores, né, na hora da escrita. Isso tudo é parapsiquismo mental somático. E cada vez mais, por exemplo, quem está escrevendo mais tempo, quem já está mais tempo nisso, e principalmente quem tem uma rotina de vida um pouco mais disciplinada, sabe que fica óbvio, muito óbvio, quando é uma ideia do amparador de fora. Então, você fala, opa, isso aqui não é meu. Isso, e assim, no início, é claro, né, é muito difícil falar, tem dúvida, mas quem já tem mais tempo tem certeza de quando é a ideia do amparador. Claro, não todas, né? Mas aquelas ideias que sobressaem mais, aquelas que são mais fora do comum, isso a gente não tem dúvida de que foi intervenção do amparador. Às vezes é aquela verpom que a gente estava estudando na semana passada, a transverpom, aquela que muda tudo. Aquela ideia do amparador, o toque do amparador, que aquela informação muda a sua forma de ver o contexto. Isso é assistencial demais, né? E pensa bem como é que a gente não vai aprender a fazer isso agora na liderança intermissiva. Nossa função vai ser fazer isso com os outros, com aquelas pessoas que a gente quer ajudar, dar ideias que talvez façam a pessoa fazer recim, né? Muito bem, para terminar aqui, então, o paramicrochip, né, que o Fernando comentou hoje até lá comigo no grupo, bem lembrado, viu, Fernando? Sobre o paramicrochip. O paramicrochip é um tipo de macrosoma ligado ao mental soma. Então, é bem o parapsiquismo mental somático, né? Se, por um lado, você tem lá na outra ponta o macrosoma, que às vezes é um macrosoma totalmente físico, que é uma função fisiológica que foi geneticamente preparada para ajudar a sua ProEx, mas é física, é fisiológica. Por outro lado, o paramicrochip é um adendo mental somático dentro do seu holossoma. Então, ele atua melhorando os atributos do mental soma. Lucidez, discernimento e etc. Atenção, vontade, etc. Cada um sabe. Então, o paramicrochip ele vem potencializar o mental soma especificamente. E é claro, né, no final do parapsiquismo mental somático, a gente tem a cosmoconsciência. A cosmoconsciência pode ser colocada ali como o auge da lucidez, é a lucidez cosmovisiológica. O próprio megacons, né, que a gente está estudando aqui, o que são os megacons? É quando você tem o aporte daquelas suas unidades de lucidez maior para cá, para a vida intrafísica. Justamente é a expressão total do parapsiquismo mental somático. Aí a pessoa fala, mas o meu megacons pode ser um megacons de intelectualidade só, de raciocínio, sim, mas o fato de você recuperar é um fenômeno mental somático total, né? É um download mental somático total, né? E outra coisa, normalmente quando isso acontece, de megacons, isso é lucidez que você recuperou do intermissivo. Então diz respeito a você com sim, com você com CX.
Então, é o download da Consciex Eduardo para a Consim Eduardo, ou Consciex sei lá quem, para a Consim Eduardo, né? Isso é megacons. Então, é muito mais sutil e, como eu comentei, é muito mais difícil de perceber a princípio, porém, isso aqui é o ponto principal que eu acho. Com o tempo, fica muito mais óbvio do que os outros fenômenos, inclusive. Eu acho que isso aí fica muito claro para quem trabalha com isso. Cada vez mais a gente vai conviver com o parapsiquismo mental somático de uma forma muito mais concreta, até do que os outros parapsiquismos, né? Porque a gente vai estar com essa atenção e com esse discernimento parapsíquico bem mais avançado. Ok? Só queria botar algumas questões para a gente começar a pensar, né? Por exemplo, vocês já perceberam que tem alguns tipos de parafenômeno que a gente tem mais predisposição para vivenciar? Eu já percebi, por exemplo, eu tenho mais predisposição para clareaudiência do que para clarividência. Por quê? Não sei. O que isso diz sobre o meu passado? Alguma coisa diz, né? Eu só não sei o quê. Mas a gente tem uma forma, um conjunto ou um tipo de parafenômeno em que a gente é especialista naquilo. É muito mais fácil para acontecer. Então, quando chega um amparador perto de mim, ou quando eu entro em um campo bioenergético, a primeira manifestação parapsíquica vai ser naquele ponto de maior facilidade, né? Então, é o meu perfil parapsíquico. Qual é o meu perfil parapsíquico? Isso aí ele já está tendendo a ter alguns elementos do mental soma mais refinados, ou o meu perfil parapsíquico ainda é totalmente psicomotor, aquele médium casca grossa, né? Que a gente chama assim, o arranca-toco, né? O cara é médium, é ectoplasta, mas ele arranca-toco. Se não for toco, ele não arranca. Outra pergunta que a gente falou aqui, esses fenômenos mais avançados, eles podem ser super, a cosmoconsciência é super avançada, mas aí eu ainda fico emocionado com isso, durante e depois. Então, eu falo isso porque eu estudo cosmoconsciência, a questão do Samadhi, por exemplo, que é o nome que era usado nas linhas orientalistas, Satori, Samadhi, e o que é muito comum nos relatos é a pessoa ter a experiência de Samadhi, né, no yoga, ou Satori no budismo, e depois ela vir e chorar, sabe? Ela chorou com a emoção, ela ficou emocionada, ela ficou tocada. Aquilo mexeu com a emoção dela. Então, o fenômeno pode ser de base mental somática, mas o seu perfil parapsíquico ainda é emocional. I'm sorry, né? E todos nós somos um pouco assim, né? Quem nunca, né? Se você for ver, até o próprio aquele capítulo do professor Valdo, veja lá o capítulo 60 do Projeções da Consciência, da consciência pura, ele fala que depois que ele voltou para o corpo, ele chorou na cama. Não tem problema nenhum. Imagina uma experiência dessa de código de consciência. Eu acho que não tem ninguém que não seja afetado por isso de alguma forma, né? A não ser que seja um serenão. Outra pergunta. Eu já percebi o parapsiquismo mental somático atuando sutilmente, como eu estava comentando, quando eu estou lendo ou escrevendo, mesmo que de modo inconsciente. Às vezes a gente está lendo lá o léxico, está lendo um outro livro qualquer, né, que seja evolutivo, que seja cosmoético. Quando eu estou lendo, eu já percebi a atuação do parapsiquismo mental somático? Na leitura, não estou nem dizendo na escrita. E olha como é que é interessante. Às vezes, você lendo, aquilo induz você a recuperar cons. Essa é a hora que o amparador entra. Então, é a janela parapsíquica que o amparador entrou para fazer a sua recuperação de cons. Não é quando você estava fazendo esporte, não é quando você está vendo uma série do Netflix, é naquele momento que você está lá. Então, criou um holopensene, o amparador entrou e ajudou você a recuperar cons. Isso é parapsiquismo mental somático. E é totalmente inconsciente. Porque você está lendo, né? Você teve a ideia, uma outra ideia, que puxou outra ideia. Às vezes aquilo fez alguma característica da sua vida de reciclagem ficar muito clara. Então, é o momento do insight, né? Da heurística. Assim, agora eu entendi. Esse agora eu entendi, né? Que é o momento ahá. Essa heurística, às vezes, é a heurística do amparador. E é um parapsiquismo mental somático que passa despercebido para a maioria das pessoas. Uma última pergunta. Por exemplo, muito bem, eu fiz aquela tabela, porque essa tabela do parapsiquismo em várias dimensões me ajuda até a mim mesmo, eu entender como é que funciona, né? Na verdade, está fazendo um mapa do mecanismo do parapsiquismo, que é complexo. Mas, por exemplo, onde entraria os fenômenos da sincronicidade, do corredor de lucidez ou da mega-euforização? É mental somático? Por exemplo, a sincronicidade é um fenômeno avançado. Mas ele é mental somático? É de base mental somática? Ou não? Ou por ser sincronicidade de
de fatos e parafatos que acontecem, ele tem outros elementos ali. A própria mega-euforização, ela é uma felicidade plena, né? Consciencial. Ela tem base mental somática? Depende da pessoa, né? Essa felicidade causa o que em você? É uma euforia? É uma mega-euforização? Ela, por exemplo, atua também dentro do energossoma, porque faz aquela euforização, é um EV potencializado, né, como o professor Valdo chamava. Então, são perguntas boas, só para a gente começar a pensar como que, às vezes, não é tão claro e não é tão fácil classificar a fenomenologia ou a parafenomenologia, né, em vários atributos, principalmente o mental somático, que, às vezes, é um pouco mais sutil para a gente. Ok, pessoal? Vou parar aqui, então. Então, podem ficar à vontade, vamos conversar livremente sobre esse tema. Eduardo, o Fernando tem um questionamento do léxico. Na página 7, a questão 16, ele colocou ali. Quer falar, Fernando? Sim, eu gostaria de saber, né, a questão mental somática, conforme a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo um pouco de neurônio, né? Aí o que que acontece? Conforme ela vai evoluindo mental somaticamente, essa ausência de neurônio pode ser que não faça falta lá na frente? A perca de memória, no caso, né? Relativa, no caso, né? É uma boa pergunta, né? Existe um livro, Fernando, que o professor Valdo até estudava com a gente lá na minha tertúlia, que chama O Melhor Cérebro da Sua Vida, de uma neurocientista pesquisadora. É um livro famoso, ficou famoso, O Melhor Cérebro da Sua Vida, em que ela diz o seguinte, que à medida em que a gente envelhece, é claro, né, a condução dos neurônios, né, que é dada pela bainha de mielina, a velocidade que os neurônios conduzem, as próprias sinapses vão ficando mais difíceis de serem feitas e fixadas. Então, você perde agilidade neuronal, agilidade mental. Então, a sua memória não é tão boa, você não pensa tão rápido, você às vezes tem dificuldade para pensar, para lembrar nomes, por exemplo. Porém, você ganha, o cérebro mais amadurecido ganha em outra característica, que é na visão de conjunto. Então, por um lado, os neurônios eles ficam um pouco mais gastos, é verdade, né? Por outro lado, existe com o tempo, quando a gente envelhece, a gente começa a trabalhar com o cérebro mais integrado. Você cria mais interconexões entre as áreas cerebrais. Isso facilita demais. É como se fosse assim, o seu cérebro fica mais analógico. Ele consegue fazer relações de coisas com muito mais facilidade. Então, é por isso que você vê, por exemplo, quando você tem uma empresa grande, né, o CEO da empresa, isso ela fala no livro, normalmente é aquele cara mais experiente, não é aquele cara novinho, cheio de gás. É aquele cara mais experiente, porque ele já viu muito, já tem muita informação, já começou a fazer muitas analogias e ele já está mais tranquilo, que é o contrário da velocidade, né? Então, o cérebro dele é mais cosmovisiológico. A gente começa a ter essa função mais desenvolvida. Isso aí, normalmente, quando você vai trabalhar no dia a dia, às vezes não é um atributo, né, muito interessante, né? Às vezes as pessoas querem rapidez, velocidade, produtividade, né, o tempo todo. Porém, se você vai trabalhar com a evolução, com a escrita, com o estudo, no nosso caso, o nosso trabalho é muito intelectual, né, dentro da conscienciologia, bastante intelectual. Mesmo quem é aquele homem de ação, ele tem que ter uma conotação intelectual, ou seja, todo mundo tem que caminhar para o mental soma. Isso é um valor na conscienciologia e na evolução. Então, esse tipo de pessoa, ele vai ter um certo benefício, até, por mais paradoxal que seja, com o próprio envelhecimento. Então, você vê, os melhores escritos, outro dia, na semana passada, alguém estava falando isso, né? A gente observa que os cientistas da física, da química, etc., eles tiveram as maiores descobertas dele mais novos. Depois não fizeram mais nada tão relevante, né? Você vê o pessoal, o próprio Einstein, que teve 20 e poucos anos, outros cientistas fizeram as descobertas quando estavam novos, no auge, né? E depois não. Por quê? Porque isso aí depende muito da agilidade mental. Porém, se você for ver, se você for observar quem é mais intelectual no sentido de ter
buscar a maturidade, né? Os melhores escritos da pessoa são os últimos. Olha só o professor Valdo, né? Quando envelheceu, claro, né? E outra coisa, ele sentia isso, tanto é que ele começou a estudar esse livro aí. Ele sentia que algumas palavras ele esquecia, ele sentia que alguns termos já não vinham tão fácil na cabeça dele. Porém, olha só, quem acompanhou o professor Valdo desde o início, no início ele era assim uma máquina, né? Quem conheceu ele, eu conheci o professor Valdo em 1986. Ele era difícil de acompanhar o raciocínio dele, porque ele falava muito rápido e ele falava assim, o negócio avançava tanto, né? Ficava difícil de acompanhar. E eu acho que ele percebia ele mesmo, essa quantidade de energia tão grande, ficar difícil de segurar na represa, né? Uma represa que é difícil de segurar. Porém, no final, olha só como é que os próprios escritos dele, as próprias tertúlias e mini-tertúlias estavam muito mais, vamos dizer assim, profundas e sintéticas. Isso é uma coisa que eu percebo, né? Eu percebi. Então, assim, isso ajudou demais ele. Olha só, a primeira obra, a gente estava falando na semana passada, lá, Opressões da Consciência, ou Projeciologia, um tratado científico, exaustivo, né? Bem detalhado. Por outro lado, o Léxico de Ortopensatas, sintético, objetivo e onde dói, sem gastar palavras, né? Então, assim, eu acho que a tendência, Fernando, respondendo sua pergunta, é o seguinte: para quem estuda a holomaturidade, a intelectualidade, a serenidade, o cérebro mais, vamos dizer assim, decantado é o melhor. A gente pode tirar proveito disso. Esse é o que eu penso, né? Mas, pessoal, podem falar aí. Hoje eu estou falando demais, né? Mas podem, por favor, fiquem à vontade. Ana quer perguntar ou participar? Fique à vontade. Assim, boa tarde aí a todos. Eu queria pensar junto a respeito da relação do parapsiquismo quando a pessoa já conquista a desperticidade. Você acha que ela já está num grau de desenvolvimento do parapsiquismo dela tendendo mais ao mental somático, ou ela ainda vai ter momentos ali que o parapsiquismo pode estar dentro do campo do psicossomático? Como que você vê essa situação? Ótima pergunta, Ana, porque tem inclusive um dois verbete. argumentos. Pode falar, Nelson, pode falar. Não, junto com essa da Rancena, assim, eu ia perguntar sobre a questão do evoluciólogo e do serenão, se quando eles estão por aqui, eles ainda têm isso que a Ana Sena está falando ali do psicosomático ainda. Só ótimo. Não, eu vou falar posso falar do desperto, né, imaginar o desperto, e vou deixar a Ana falar do serenão e do evoluciólogo. Tá? Mas tadinha de mim. O que eu estava falando é o seguinte, que assim, a pergunta é muito boa, porque, inclusive, o professor Valdo escreveu um verbete sobre esse tema, que chama Megafenomenologia na Desperticidade, né? Tem o Megafenomenologia, que eu coloquei aqui no paper, e tem um outro, né, que é dentro desse tema, mas eu não coloquei porque não é totalmente focado, que é o Megafenomenologia da Desperticidade, que ele fala justamente sobre a fenomenologia que fica mais avançada quando você alcança a desperticidade. Ela fica mais sutilizada. Agora, uma coisa importante para a gente pensar, a desperticidade, né, ela não é ainda aquela condição do serenão da autoimperturbabilidade, são coisas diferentes. Né? A desperticidade é um estado intermediário, está lá 50%, significa que ele tem 50% ainda de coisas para fazer, é muito, né? É o tal copo meio cheio, meio vazio. Então, assim, existe ainda um componente, é claro, emocional, até ele chegar na CL, que é o mental soma puro, né? Só que a questão do desperto, pelo que eu vejo, claro, né, é que ele consegue lidar bem com isso. Não é que ele resolveu esse problema, é que ele consegue lidar bem com isso. Então, as potencialidades dessa consciência, já nos 50% da escala evolutiva, já são suficientes para lidar com essa falta de auto-imperturbabilidade que ele ainda tem. Né? Então, assim, a fenomenologia dele vai tender cada vez mais para o mental soma. E as que não são mental somáticas, elas vão estar subordinadas à vontade dele. Né? Por isso que ele é desperto. Né? Então, ele consegue controlar. A mesma coisa do cérebro humano é assim, né? O córtex pré-frontal não é que você não tenha vontades, desejos, às vezes instintivos. Tem, mas o seu córtex pré-frontal ele consegue integrar isso, decidir o que faz melhor, que é o discernimento,
e, às vezes, suprimir aquela coisa que não é adequada. Desperta a mesma coisa, o mental soma dele é tão forte, o mental soma pré-frontal dele é tão forte que aqueles instintos que ainda tem, nos 50% que faltam dele, o mental soma consegue lidar bem, consegue trabalhar. E lembra, né, Ana, tem uma das 8 mega atributos do serenão muito interessante, que é o seguinte: autocontenção sem toxicidade. Eu lembro que isso aí me chamou muita atenção, eu sempre pensei muito nisso. Autocontenção sem toxicidade. O que significa? Você consegue segurar, controlar, e isso não te afeta, ou não te incomoda, ou não te prejudica, melhor, né? Isso é que é o ponto, eu acho, da desperticidade. Eu penso que a parte talvez mais difícil seja a da recepção, porque se a gente recepciona esses estímulos todos e a gente souber lidar com isso, vivencia um parafenômeno. Agora, a recepção disso, se a gente entrar muito no emocional, a gente não aproveita muito bem o fenômeno, talvez não capte a essência do conteúdo dele, e as nossas energias vão ficar desequilibradas, e nisso a nossa manifestação logo em seguida, ou reação, ou continuidade ali de uma interação, ela vai estar meio contaminada. Então, esse saber lidar, ele é a chave aí do negócio, porque você vai receber, vai controlar, no sentido de não se contaminar, por ser refratário, mas e aí? Como que para onde vai essa energia? E é isso que eu fico pensando, porque eu ainda não sou desperta. Então, se eu faço essa refratariedade, o que eu faço com essa energia? Eu transformo ela em quê, né? Não sei se eu estou me fazendo entender. Se você pensar na física, né, a ideia da refratariedade na física é justamente a não absorção. Se você é refratário, aquilo pegou em você, resvalou e saiu. Você não absorveu. Né? Então, é diferente. Como aquela do prisma, né? Da luz batendo no prisma, né? É uma ideia de, vamos dizer assim, exatamente, a luz do prisma, né? E também tem uma ideia de reflexão. Ela bateu em você e ela foi para outro lugar. Ou ela não entrou, ou você não reverberou aquilo. Você é refratário aquilo, você não reverberou, né? Então, eu acho que isso aí você tem toda a razão, é a base, né? Não é que aquilo te incomoda. No início é assim, né, Ana? Para a gente sabe disso, né? Como que começa a desperticidade para todos nós aqui? Começa com a gente se desequilibrando e conseguindo se reequilibrar rápido, né? Todo mundo é assim, né? Tipo assim, eu fiquei muito irritado, fiquei super assediado, mas 2 horas depois eu estava, beleza. Tá ótimo, né? Então, se você consegue fazer isso sempre, você é o desassediado total, mas não permanente. Na média, você está desassediado total, você está sempre assediado, mas não é sempre. Porque quando chega, você demora algum tempo para se reequilibrar. Isso não é refratariedade, né? O desassediado permanente total é aquele que não entra nada, né? Então, assim, você não só trabalha bem com você, mas você já trabalhou muito bem o seu entendimento, o seu mental soma, e aquilo não te influencia mais. Mesma coisa, né? Assim, uma coisa é você ficar irritado com uma pessoa que te fechou no trânsito. O cara te fechou no trânsito. Outra coisa, assim, às vezes você tem um filho, um parente, se ele faz uma coisa errada, você não vai ficar irritado com ele, né? Não fica, porque você, né, assim, você compreende. Às vezes, se é um filho pequeno, você compreende. Por exemplo, meu gato. Quando meu gato faz bagunça aqui, derruba as coisas, eu não fico irritado com ele, que eu sei que ele é assim, né? Ele pega a patinha dele e derruba tudo da minha mesa e cai no chão. Sempre. Esse é o modus operandi dele. Se vier alguém aqui em casa e fizer isso, eu vou ficar muito chateado, né? Então, assim, o fato de você entender o contexto da compreensão, que é o discernimento, né? Ele faz naturalmente te dar uma blindagem de autorrefratariedade. Então, de novo, né? Essa pergunta é boa, porque, de novo, quem vai mandar é o mental soma. Através do mental soma esclarecido, lúcido, todos os outros problemas holossomáticos, né, Ana, vão desaparecer naturalmente. Eu acho que isso é o negócio da centralização da consciência. Quando você alcança a cosmovisão lúcida, todos os problemas desaparecem. Por exemplo, por que você não sente mais raiva dos outros? Porque você entende aquela coisa do gato, da criança, né? Não tem sentido
você sentir, não é o meu nível, né? Eu não sou assim, mas eu já consigo vislumbrar que esse vai ser o caminho do entendimento do mental soma, de acabar com essas perturbações pela raiz. Não é que eu vou depois trabalhar, é aquela coisa do perdão, né? O perdão é um problema. É bom o perdão? É bom, mas o ideal é você não se irritar a ponto de ter que perdoar. Se você teve que perdoar, o seu desequilíbrio já aconteceu antes. Então, o perdão é o que o Valdo falava, perdão antecipado, que é uma forma de dizer o seguinte: não se irrite, não fique irritado a ponto de ter que perdoar, né? Então, você já de antemão fala, olha, não tem problema, está tudo certo, a evolução é assim. Então, assim, eu vejo que o mental soma, nesse caso, ele acaba com os problemas pela raiz. E essa é a nossa esperança, porque se a gente fosse ter que lidar com todos os problemas do jeito que a gente lida hoje em dia, ele está perdido, né? A evolução não ia acabar nunca. Se você descobre uma fórmula geral que resolve a evolução, que é o que o Serenão descobriu, e a CL aplica. Isso é o que a gente busca, por isso que a evolução é você entronizar a sua consciência no paracérebro. A Thaís quer fazer uma pergunta. Oi, boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Então, eu estava acompanhando aí o seu raciocínio, Eduardo, e me ocorreu duas coisas que eu queria falar, né? Uma é com relação à consequência do parafenômeno na pessoa, né? Então, você comentou do professor Valdo, daquele capítulo da monja, né? E de outras situações onde a gente se depara com um mega fenômeno e volta e tem um impacto emocional devido a isso, né? Então, assim, não sei se eu estou certa, né? Mas eu entendo que isso não é o perfil parapsíquico da pessoa. Eu acho que aí a gente está confundindo, assim, temperamento, personalidade, enfim, estilo de reação com parapsiquismo, né? Eu entendo que isso que você está trazendo, inclusive dos canais, né? Que você falou, por exemplo, clareaudiência, clarividência, eu entendo isso como canais, né? Que todos nós temos canais de captação de informação. Parapsiquismo é justamente isso, né? É captar informações. Só que alguns captam mais pelas ideias, outros pelas sensações, né? Outros pela visão, né? Pela audição, enfim, que também não deixa de ser sensação. E o parapsiquismo impressivo também é um tipo de uma modalidade de sensação. E aí eu fiquei pensando se haveria uma hierarquia de valor, que eu sei que a gente valoriza muito, né, a questão do mental soma na conscienciologia, mas eu fiquei realmente pensando se dá para a gente julgar que um é mais, vamos dizer, importante ou melhor do que o outro, entendeu? Porque eu fiquei pensando na prática, vamos dizer assim, eu estou lá no meio de um processo assistencial, tá certo? Às vezes uma ideia vai desassediar tudo. Às vezes, eu ver uma consciex junto com a pessoa é que vai desassediar tudo, né? Ou, às vezes, uma clareaudiência, né? Então, eu fiquei pensando assim, nessa hora, não importa o canal, importa que o conteúdo dessa informação seja limpo. E aí, sim, importa digamos assim, quem está por trás do canal, que é o parapsiquista, vamos dizer assim, né? Ou a pessoa, né? Quanto mais ela tiver, né, com essa, vamos dizer assim, com esse abertismo e criticidade, né, trabalhados, a tendência é que essa captação seja mais pura, né, vamos dizer assim, mais fidedigna, né, mais coerente, né, e ela consiga fazer um filtro melhor, né, disso que é captado. Então, era isso, eu queria trazer isso para a discussão dos canais e da importância de cada um desses canais, né. Não, bacana, Thaís, você tem razão, né? A gente tem que utilizar tudo que a gente tem à disposição. Aquilo que a gente despreza e que a gente ainda não superou, isso está errado. Isso é um desperdício vamos dizer assim, desperdício paraperceptivo, né? Agora, você tem razão, por exemplo, o melhor é você chegar no ponto da pangrafia. Pangrafia justamente é quando você tem vários tipos de percepção, você tem um panorama maior ou quase completo de alguma situação, um panorama parapsíquico, que é a pangrafia, e aí você utiliza todos os canais, mas a pangrafia, você for ver no próprio verbete do professor Valdo, ele classifica como um fenômeno mental somático. Aí que está. Não é que não tem os canais de percepção, é que quem está no controle da sua central de comunicação
parapsíquica multidimensional é o mental soma. E esse aqui é o ponto. Esse é que faz o fenômeno ser parapsíquico, ser mental somático, né? Mas você tem que usar tudo, claro, né? Você vê, até a ectoplasmia é importante para a gente, né? E agora, sobre o perfil parapsíquico, né? Eu vejo assim, o perfil parapsíquico, que é aquilo que eu tinha colocado na pergunta, ele é a sua característica parapsíquica, como se fosse o seu conscienciograma parapsíquico. E é claro, assim, tem a ver com a sua personalidade, tem a ver com os seus canais, tem a ver com a sua tendência holossomática, por exemplo, se a pessoa trabalha na comunicação, se a pessoa é artista, se a pessoa é cientista, isso tudo vai dar o seu perfil parapsíquico. E tem principalmente a ver, Thaís, eu vejo, com a paragenética. Então, isso vem do passado. Você não tem mais facilidade para ter uma percepção ou outra somente pelo presente, né? Então, isso tudo tem a ver com a sua história. Então, isso faz parte do seu perfil também, vamos dizer assim, consciencial, né? Com a sua conscienciometria, claro, né? Então, isso tudo aí a gente tem que analisar. Agora, você vê, por exemplo, quais são as percepções que você, Thaís, tem mais facilidade hoje em dia, isso aí é super conscienciométrico para você. Isso vai dizer muito sobre você, porque você desenvolveu isso, são os seus trafores parapsíquicos. Por outro lado, qual que a gente não tem? Qual é a parapercepção que a gente não tem? São os trafares. Às vezes a pessoa, por exemplo, que tem muita facilidade para ter percepção de ectoplasmia, de sensações energéticas, e não tem nenhuma facilidade de percepção mental somática, ou do parapsiquismo mental somático, isso às vezes indica que a pessoa, isso é o trafar da pessoa. Ela tem que investir mais, às vezes tem que escrever mais, às vezes tem que parar para ler mais, às vezes tem que raciocinar mais, porque na parte da psicomotricidade parapsíquica, ela está ótima, é super, né? E o contrário é verdadeiro. Às vezes a pessoa tem muita facilidade para escrever, para ter contato com o parador, mas não tem facilidade para fazer um arco voltaico, por exemplo. Isso também está errado. Por quê? O que a gente entende, né, que assim, o serenão é o cara que ele faz tudo, né? Assim, ele tem uma polivalência assistencial. Ele não fala, não, esse aqui eu não vou assistir porque eu sou mental somático. Então, ele não é serenão, né? O que acontece é que ele vai atuar de acordo com a necessidade do assistido. E, para isso, ele tem que ter as ferramentas desenvolvidas, todas, né? E se a gente vê aonde que a gente tem essa lacuna de desenvolvimento parapsíquico, a lacuna parapsíquica, isso aí vai dizer sobre a nossa personalidade, de modo geral, né? É bacana isso que você falou, Eduardo, só para finalizar, que eu estava pensando aqui, no fundo a gente tem que desenvolver os canais que estão subdesenvolvidos, qualificar os que já estão desenvolvidos e cada vez mais depurar a nossa consciência, que é o grande canal, né, na verdade, né? O canal dos canais, né? Porque, como você mesmo falou, quem gerencia tudo isso é a consciência, né? Não tem saída, né? Então, se a gente não tiver, né, com esse equilíbrio, com esse afinamento, né, vamos dizer assim, né, ou depuração veicular, vamos dizer assim, né, a gente vai ter mais dificuldade para fazer a interpretação de todos esses, né, fenômenos e para-percepções, né. É verdade. No fundo, no fim da história, o que interessa é o conteúdo que o parafenômeno traz. É a questão da informação, né? O parafenômeno ele serve para você, para pegar informações, para você ter entradas, né? E aí você vê o que você vai fazer, como é que você vai agir. Então, é por isso que é aquela questão do conteúdo do parafenômeno, o professor Walter sempre falava, né? O que importa é o conteúdo do parafenômeno. E para analisar, para chegar ao conteúdo do parafenômeno, é claro que é importante usar o mental soma, né? O paracérebro, o discernimento e etc. Eu estou lembrando, viu, Thaís, só você está falando, está lembrando uma coisa interessante, teve um círculo mental somático, que foi o número 100, eu lembro que foi o número redondo, foi sobre ectoplasmia, com o professor Valdo, né? E aí foi todo o pessoal da Ectolab lá, na época eu estava na Ectolab, fui também lá, e aí as pessoas perguntavam e comentavam sobre ectoplasma e o Valdo falava sobre mental soma. Falavam sobre ectoplasma, o Valdo falava sobre megaforização. Falavam sobre o fenômeno, o Valdo falava de comunex evoluído. Aí, no final, eu falei, Valdo, aí eu perguntei assim, pô, está todo mundo falando de ectoplasma, você só fala de mental soma, então, afinal de contas, qual é a importância da ectoplasmia, né? Aí ele falou assim, o ectoplasma serve para você preparar o campo propício para o mental soma funcionar melhor. Olha só que interessante, bacana. né?
Então, assim, isso, a Alane está estudando isso, a formação do campo energético. Isso é totalmente, assim, para que serve o campo energético? Para assistência, para o mental soma, né? Ou seja, para que aconteça o melhor para todos. Basicamente, é a moldura do quadro, né? De novo, né? É a moldura, é o cenário, é a paracenografia em que as assistências vão acontecer e o seu mental soma vai funcionar melhor. Muito obrigada. Na sequência, tem a Laine e a Ana Sena. Olá, pessoal, boa tarde. Edu, eu queria voltar aqui num ponto. Você fez uma pergunta, eu vou te devolver a pergunta. Você botou lá no slide a última pergunta, e eu fiquei curiosa para a gente pensar um pouco mais e aprofundar aqui que você botou. Em qual categoria, né, nós classificaríamos os fenômenos da sincronicidade, do corredor de lucidez e a mega euforização? Então, eu queria que a gente conversasse mais sobre isso. Porque é interessante. A mega euforização, por exemplo, né, que é mais assim, próximo, né? A mega euforização, ela o professor Valdo classifica ele como um fenômeno energossomático. Interessante, né? Mas quem já teve, quem passou, sabe que não é só. O fenômeno energossomático é o estado vibracional. A mega euforização é algo mais. Ela envolve o psicossoma, porque te dá uma felicidade, a eutimia, né? Consciencial, total, né? A mega euforização favorece, isso está lá no próprio escrito, favorece a captação de verpons. Então, não é só energossomático. E outra coisa muito importante, Lani, que tem lá no próprio DAC, dizendo o seguinte: a melhor ferramenta para quem quer alcançar a desperticidade é a auto-mega euforização. Está lá essa frase. E por que isso? Né? Eu fiquei pensando muito sobre isso. Quando você tem facilidade de ter mega euforização, aí acontece como a Ana falou, as coisas já não te incomodam tanto, porque é vamos dizer assim, um equilíbrio que vem de dentro. Não é provocado mais, é seu, é natural. Seu estado natural já é um estado mais de felicidade consciencial. Então, é muito mais fácil para você se reequilibrar quando vem uma perturbação de fora, ou mesmo não se desequilibrar, né? Sabe? É aquela coisa que vem de dentro. Então, é por isso que ele fala, eu penso que é isso, né? Assim, a mega euforização é a melhor ferramenta para alcançar a desperticidade. Então, se você vê, eu estou dando um exemplo da mega euforização, né? Parece simples, o Valdo coloca no verbete da mega euforização como se fosse um fenômeno do energossoma, potencialização do energossoma, mas não é. Então, é difícil, né? A sincronicidade, por exemplo. Essa é mais difícil ainda, né? Porque você vê o que é isso. Uma coisa são acontecerem coincidências na sua vida, né? São sincronicidades. Outra coisa é quando você, em vez de ter uma coincidência, você tem uma série de sincronicidades. Né? Vamos dizer assim, um festival de sincronicidades. Uma terceira coisa é quando você tem uma série de sincronicidades, todas convergindo para um objetivo assistencial que você vai fazer. Isso é o corredor de lucidez. Então, é a mega convergência das sincronicidades, corredor de lucidez. Então, quando chega nesse ponto, primeiro que é totalmente mental somático, senão a pessoa nem percebe. Se ela não tiver... Esse é um fenômeno totalmente do mental soma, porque para você perceber um corredor de lucidez e aproveitar, você tem que ter discernimento e lucidez. Tanto é que você não ouve muito falar isso por aí, né? Assim, esse é um fenômeno bem raro. Assim. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido comentar, nem nunca tinha lido nada sobre isso, a não ser com o professor Valdo. Então, isso é mental soma e é mais da evoluciologia. Agora, envolve os efeitos físicos, porque a sincronicidade ela pode ser de ectoplasmia, pode ser do amparador, pode ser um monte de coisas, pode ser efeitos físicos, né? Efeitos físicos de vários tipos. Então, envolve um monte de coisa. Então, eu estou te devolvendo a pergunta, viu, Lani? Você me devolveu, eu estou te devolvendo de volta. Vou te falar, eu acho que é muito complexo. É super complexo. Eu estou pensando, por exemplo, numa série de sincronicidades, vamos dizer, quando eu vejo que isso acontece mais quando você, por exemplo, no nosso nível ainda, né, fazendo uma pesquisa que você quer fazer uma escrita de alguma coisa, se você estiver atento, você vai ver
uma série de sincronicidades acontecendo convergente com a pesquisa que você está fazendo, né? E essa série de sincronicidade, por exemplo, você pode estar, como aconteceu comigo, eu estou no Detran, lá, 3 horas para trocar minha carteira do estado, né, de onde eu estava para cá. E ali você observa as pessoas e vê várias coisas que estão acontecendo ali. Então, não é só coisa mental somática. Tem observação que você sente ali, psicossomático, te dá repercussão, ou seja, mexe com o teu holossoma. Então, aquilo ali, às vezes, está convergindo com, com um item da pesquisa que eu quero fazer. Agora, imagina isso, você observando vários dias essa série de sincronicidades, são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mexe com energossoma, com mental soma, com psicossoma, com todos os veículos, né? É muito complexo mesmo, viu? Por isso que eu fiquei assim curiosa. Não, a gente tem que saber, a gente tem que aprender a ler as sincronicidades, assim como a gente aprende a ler um idioma, né? Então, o idioma do maximecanismo é a sincronicidade. Você sabe ler? É difícil, né? A gente não sabe ler. Então, quanto mais o nosso mental soma ficar mais atuante, mais refinado, a gente vai começar a fazer a leitura e juntar as letras para formar palavras de sincronicidade. A frase da parasincronicidade é o corredor de lucidez, mas antes de chegar nisso, você tem as letras, as palavras, né, e etc. Então, assim, o nosso trabalho todo, e é do mental soma, sem dúvida, é fazer a leitura. Porque se a gente for observar, as sincronicidades elas acontecem o tempo todo, né? Tem um verbete que o Valdo chama omnissincronicidade, eu acho, que é o seguinte: tudo é sincrônico com tudo. O problema é que a gente não vê, né? Então, assim, a gente está tão sem noção que a gente não percebe isso, né? Mas, às vezes é casca grossa mesmo, né? Às vezes é casca grossa. Às vezes é casca grossa. Mas vamos supor que você estivesse até observando, você não está vendo, não está produzindo nenhum fenômeno. Você está só observando. Se você tem cosmovisão, por exemplo, do amparador, você está vendo ali pipocar um monte de sincronicidades, né? Às vezes não é nem com você. E se você consegue ler isso, isso vai te dar a indicação evolutiva das coisas. Agora, o nosso problema é fazer essa leitura com cosmovisão e relacionar com o nosso processo pessoal. Isso aqui é o nosso parapsiquismo entra aí, né? Porque uma coisa é você ver sincronicidade em datas das pessoas, outra coisa é você ver, bom, e para mim, na minha vida, o que as sincronicidades estão dizendo? Eu já prestei atenção nisso? Ou então eu anoto um monte de coincidência e falo assim, bacana, mas o que isso está me indicando, né, Elane? Tipo assim, o que isso tem a ver com o que eu estou escrevendo, com o que eu estou pesquisando, com as reciclagens? O que tem a ver com a TENEPS, que eu estou atualmente? Então, essa leitura, que é a interpretação do conteúdo do fenômeno, é que é mental somática. E isso é que a gente pode fazer. É muito interessante, você estava falando aí no início, mas no meio da sua apresentação você falou, né? Todo escritor tem parapsiquismo mental somático em algum grau, né? Nem que seja em contato com o mega-sediador. E isso aí que você falou assim, é óbvio, né? Que muitas ideias que você está escrevendo vêm de amparador. Eu fiquei lembrando, assim, ó, todo mundo que pesquisa aqui, uma hora que ou já fez ou vai fazer uma escrita, né? De algo. Então, se você pegar anos depois, sei lá, 5, 6, 7, 10 anos depois, algo que você escreveu, você fala, gente, isso aqui não era possível de sair dessa cabecinha assim, sem um amparo, né? Então, realmente aí fica a obviedade, né? Então, esse negócio de você estar atento para o que ocorre ao seu redor, e principalmente quando você está imbuído aí de uma ideia para poder fazer uma assistência, né? Uma interassistência, isso é muito interessante, né? Aí começa a acontecer tudo isso aí que a gente está discutindo hoje, né? É muito bacana. Acho que era isso, não sei se alguém quer mais contribuir. E aí, pessoal, podem falar, o que vocês acham aí? Vamos lá. Eu tenho mais dúvidas do que respostas, viu? Se não tem sobre o mesmo assunto, então a Ana está na fila. Começamos outro, mas dentro do mesmo assunto, né? É só um novo item, né? Vamos dizer assim. Eu queria trazer para a nossa reflexão as expressões que a gente usa muito. Tal pessoa é sensitiva. Essa pessoa sensitiva, como é que a gente pode estar colocando aí na sua escala, né? Que você nos trouxe aí no slide? Ela vai estar
tendo as suas parapercepções dentro mais daquele momento emocional, mais do energossomático até mesmo, né? Porque um sensitivo é um pouquinho além dos 5 sentidos, vamos dizer assim. Então, eu queria entender um pouco, entrar nessa questão, e também pensar nessa competência parapsíquica que a gente chama de sensibilidade parapsíquica. Quando a pessoa tem a sensibilidade parapsíquica, ela está onde? Situada onde ali? Ela está quase que 100% dentro do parapsiquismo psicossomático e pode ter eventual extrapolação no mental somático? Como que é isso? Como que a gente pode ver isso? Eu acho que depende, quando você fala a pessoa sensitiva, isso aí é um nome genérico, né? A pessoa pode se classificar como sensitiva desde o médium de Umbanda até a pessoa que está, às vezes, escrevendo, né? Ou, sei lá, fazendo uma psicografia mais avançada, uma pangrafia. Então, o nome em si, né, Ana, e você sabe, você é da comunicação evolutiva, o nome é uma coisa, né, difícil da gente... né? De nomear. Exatamente, de nomear. É outra coisa, o nome, ele não diz muito. O que diz muito mais é o fenômeno em si, né? Então, às vezes, é mais importante descrever o fenômeno do que dizer o sensitivo. É um nome, hoje em dia, inclusive, se você pegar na internet, é um nome totalmente, como é que a gente diz, banalizado, né? Sim, Médium. Médium também é uma coisa que não diz nada. Qualquer médium de quê? O cara é médium do serenão? Aí é bacana, é mental somático. Agora o médium é o cavalo de Umbanda? Não sei, de repente, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, assim, eu acho que vale mais a pena a gente ver qual é o tipo de fenômeno, uma coisa, e outra coisa, talvez mais importante, qual é o contexto em que esse fenômeno está inserido. Assistência, sim. TARES, por exemplo. Se você está na TARES, faz toda a diferença, né? Por exemplo, uma coisa que o professor Valdo falou, que é o seguinte, macrossoma. Pode ser uma macrossoma de vários tipos, né? Como você sabe se o macrossoma é maior ou é menor? Se a proex da pessoa é uma proex assistencial. Se ela está dentro de uma assistência, aquilo faz o macrossoma dela ter uma funcionalidade maior. É interessante. Então, o contexto muda, às vezes, o que você está falando, né? Onde você está inserido, muda o tipo de conotação do próprio fenômeno. Sim, concordo. É bem isso mesmo. E eu estava observando na minha autopesquisa que quando eu passei a ficar autoconsciente dessa minha sensibilidade parapsíquica, me deu uma autopacificação, porque muitas coisas que eu tinha vivenciado, eu compreendi por que é que eu estava agindo daquela forma, por que eu reagia daquela forma e por que eu interagia multidimensionalmente daquela forma. Então, essa condição, essa convergência da autopesquisa com o nosso entendimento do parapsiquismo, nossa, como isso vai gerando esse caminho, esse corredor, né, heurístico para você chegar na mental heurístico, somaticidade. Você tem toda a razão. É isso aí, não é? Um corredor heurístico. Corredor heurístico é isso aí. E é justamente quando você faz a convergência da sua pesquisa, né, do seu trabalho, da sua intencionalidade, dos seus atos, do que você está lendo, do que você está escrevendo, tudo isso faz uma sinergia tão grande que forma o corredor heurístico. Nesse corredor heurístico é onde tem mais facilidade para acontecerem o parapsiquismo mental somático dos amparadores. Né? Então, eles aproveitam, né, que você está com tudo alinhado, né, aquela coisa, a linearização pensênica total, né, dentro de um objetivo assistencial, e é lá que eles jogam a ideia. Então, assim, a gente utiliza isso pouco, porque consegue entrar nesse estado pouco. Né? Não é fácil, né? Não é fácil, a vida é confusa, né? Isso, Ela é cheia de estímulos e ela é muito acelerada e com muita coisa para administrar. Se a gente ficasse só de psicossoma e mental soma, como é no extrafísico, aí a gestão ia ser um pouco mais fácil, né? Mas aí aqui a gente tem o soma, tem o energossoma para ficar cuidando. Não, existe um princípio, né, Ana, um princípio da ProEx, que é o seguinte: a prioridade nossa é ser com sim, não é ser com CX agora. Isso é muito claro, né?
O que é mais prioritário para a gente é atender a dimensão intrafísica. Então, não tem essa de, eu quero fugir para ficar só, né, no plano mental. Não, isso aí o cara vai ter melex depois, né? Mas observa como é que é, no caso, o professor Valdo, principalmente na metade dele para frente, ele conseguiu criar uma rotina de hábitos úteis tão grande em que ele mais ou menos simulou essa condição da linearidade pensênica total, né? E aí, o que ele falava, que é muito verdade para quem sabe isso aí? Quando você organiza a sua vida, quando você consegue organizar a sua vida, o parapsiquismo mental somático, que sempre existiu, sobressai. Fica muito evidente. Você consegue ver que você está tão organizado, né, com a sua rotina, com os seus hábitos, com a sua condição, você não tem tanta entropia, que aquela ideia do amparador ela fica evidente. Se você está no meio da bagunça do dia a dia, vem 1000 ideias do amparador, entrou na tempestade de areia, você não vê nada. Mas, se você organiza, aquilo fica evidente. Isso aí tem um nome, o professor Val deu o nome disso de minimalismo, né? Lá no Tertuliário ele falou isso, que é o minimalismo. Ele falou o seguinte, olha, ele chegou um dia lá de manhã e falou assim, o amparador aqui, de alto nível, ele chegou para mim e falou assim, observa como a monotonia do ambiente do tertuliário, a mesa branca, as cadeiras todas azulzinhas simétricas, sabe? Tipo assim, um ambiente monótono, minimalista, faz com que as ideias de ponta que aparecem se sobressaiam, igual a pérola negra, né? No fundo branco. Uhum. Se você deixa tudo organizado, a paracenografia ela está organizada, toda organizada, quando a ideia aparece, ela sobressai. E é isso que a gente quer. Isso é parapsiquismo mental somático, né? Então, se você consegue imprimir na sua vida uma paracenografia, uma cenografia, um hábito desse, fica muito mais fácil para você ter as experiências mentais somáticas do parapsiquismo. Se não, elas vão acontecer, como a Alane está falando, durante a escrita nossa, e elas vão passar, você não sabe o que é. É tipo assim, você vai tomando onda na cabeça o tempo todo e não vê nada, né? E sabe um estado, só para finalizar, um estado que é muito uma condição, né, que nos favorece muito a esse parapsiquismo minimalista, é dentro da TENEPS. Na TENEPS você procura dar essa calmia, porque você está focado ali na doação de energias, há um silêncio, há um isolamento, e isso te gera por isso que as pessoas têm muitas ideias durante a TENEPS, né? Eu acho que deve ser por essa razão, né? Você está tão ativado, né? O teu mental soma está tão ali disponível para captar. E você vê como é que o próprio quarto da TENEPS, a indicação é que ele seja clean, limpo, né? Não tem nada. É uma cadeira, sei lá, uma mesa, um papel em branco e nada mais. Quanto mais perturbação a gente causa, mais difícil fica para perceber os fenômenos mais sutis. Isso é muito lógico, né? Então, você vê como é que o negócio da semiconsciência deve ser difícil, né? O cara consegue viver a vida intrafísica e a vida extrafísica bem. A semiconsciência, né? Não é fácil, porque a gente tem um fenômeno aqui e já acha o máximo, e quer contar para todo mundo, né? Imagina, né? Então, assim, o cara tem isso, é natural. E outra coisa, a pessoa não se perturba com isso. O fenômeno, por mais impactante que seja, não tira a pessoa desse minimalismo. Isso é que é difícil. Ou seja, não altera a superfície dela, né? Bacana, muito bom. Obrigada. Sandra, quer perguntar? Então, eu fiquei pensando aqui, Eduardo, na questão da escrita. Por exemplo, no curso consecutivos, o pessoal comentou, assim, que eu poderia ter escrito algumas situações, assim, na questão religiosa, aquela coisa toda. Eu fui pesquisar e eu achei alguns indícios, assim, não digo que eu achei tudo, assim, mas achei alguns indícios. Bom, a minha pergunta é a seguinte, então tá, a questão do curso intermissivo, então a gente chega aqui e começa a fazer as mudanças necessárias, reciclagens e tudo mais, então a gente depara com os neologismos, muda algumas sinapses nas questões do vocabulário, na escrita e tudo mais. A minha pergunta é a questão,
professor Valdo falou também que existe uma situação da instantaneidade e a multidimensionalidade. Então, naquele momento que a gente está escrevendo e usando os neologismos, a conscienciologia, interassistência e tudo mais, escrevendo artigos sobre as recins e tal coisa, fazendo assistência, a gente percebe que a gente tem um ápice assim, bem sério na questão dos amparadores. A minha pergunta é a questão energética, assim, pelo lado da energia. Não necessariamente a pessoa chega aqui, né, nessa vida e não promove essas mudanças. Então, as pessoas continuam recebendo a questão da psicografia e tudo mais, ela vai nessa linha. Onde entra o neologismo é a questão do curso intermissivo e essa junção, e essa aglutinação assim, que promove a gente essa assistência bem séria com esse parapsiquismo. Porque a tendência aí, pelo menos eu vejo comigo, a tendência é aumentar, ela vai aumentando. Eu escrevo um verbete, aí depois estudo sobre aquilo, aí vem um outro título próximo àquele que eu não tinha pensado, aí vem uma questão de um artigo, igual eu escrevi para Intercâmbio, para a revista Intercâmbio, então a gente vai aumentando, subindo graus. A minha questão é essa da questão da energia, essa mudança aí, onde entra a questão do neologismo, a questão da neossinapse e junto com esse parapsiquismo. Acho que eu perguntei demais. Vamos tentar juntar eu sou tudo. Você sabe que eu sou acelerada, né? Eu sou bastante acelerada. A primeira coisa que você falou que eu acho importante é o seguinte, realmente, quando você começa a entrar nesse processo de escrita, as ideias surgem, né? Então, você começa a escrever uma coisa, vem ideia para outra coisa, você escreve um verbete, você começa a ter ideia para escrever outro verbete, depois já está pensando no livro. Então, para todo mundo que pergunta como começar, como escrever, qual é a técnica é começar a escrever, né? Então, você começa a escrever, você vai entrar nesse corredor de lucidez, assim, nem que seja um mini corredor de lucidez, que é o Holopensene, né? E você vai começar a ter outras ideias, ou seja, as verpons, elas dão filhotes. É como, vamos dizer assim, uma bomba de estilhaço, né? Você joga a verpon e ela é uma analogia bélica da guerra, né? Você joga e começa a dar estilhaço para tudo que é lado de verpon, né? Isso aí já é o começo do corredor de heurístico, né? Então, assim, estou falando sobre as ideias. Então, a forma de começar a escrever, de entrar nesse processo, é começando a escrever, né? Então, isso é uma coisa importante. Sobre a questão da energia, não sei se eu entendi bem o que você perguntou, qual é a relação das energias com isso, né? Mas o que eu me lembrei é o seguinte, o professor Valdo, ele falava uma coisa muito interessante que eu ficava pensando. Ele dizia que toda vez que ele ia escrever alguma coisa, né, no papel em branco dele, ele parava antes de escrever, antes de pegar a caneta, fazia um EV e jogava energia no papel em branco. Muito bem, mas isso aí a gente sabe, mas eu fico pensando, cara, se o professor Valdo, que é super experiente, já faz isso, por que eu não faço? Eu estou me achando, né, o top, né? Eu chego e já vou escrever. Então, você veja, às vezes a gente acha que essas coisas não são importantes, mas ainda são, né? Esse cuidado da interação das energias com as ideias é importante. E o próprio professor Valdo fazia isso, jogava energia no papel em branco. Então, talvez seja um bom hábito nosso de fazer isso, né? Sobre os neologismos, não sei se é isso que você perguntou, Sandra, mas assim, o neologismo ele sempre é importante para você expressar uma ideia nova que você tenha, ou mesmo um conceito que já existe e você quer dar uma conotação nova, né? Então, a Ana sabe muito bem disso, que é da comunicação evolutiva, né? Então, Ana, se você quer comunicar uma coisa que é evolutiva, você não pode usar um termo que seja meio evolutivo. Né? 0,5% evolutivo. Não por 50% evolutivo, não pode. Então, você tem que criar uma ideia nova, né? Uma palavra, uma ideia nova, tem que vir com um neologismo. Eu entendi isso, mas eu perguntei também a questão da reciclagem. O que faz, por exemplo, uma consciência, ela está num processo religioso há muito tempo atrás, ensinou muita coisa errada, chega aqui com essa proex de querer escrever, e aí o neologismo ele pode ajudar essa pessoa. É isso que eu estou perguntando, porque existe, então, uma conexão aí
de um parapsiquismo, porque para a pessoa entender que ela pode se ensinar, vamos dizer assim, não ensinar mais errado, entrar numa situação mais cosmoética, e o neologismo ele traz uma desconstrução do que é do passado, assim, É isso aí. e nesse ponto que eu coloquei. Sim, não, perfeito. É um conceito que está, vamos dizer assim, envelhecido, né, e envilecido, né? Ele é velho e ele está numa direção errada, não presta. E aí cabe a você, que estava naquele Holopensene, fazer essa reciclagem, primeiro em você e depois no seu livro, ou no seu verbete, ou no que seja que você escrever, para os outros. Então, é a autorreciclagem primeiro do entendimento, que é o mental soma, e depois a reciclagem de você pegar esse conceito e reciclar o próprio conceito através do neologismo, que também é mental soma, só que aí é dirigido para os outros. Valeu. Eu queria complementar, talvez, eu estou raciocinando aí na questão que a Sandra trouxe. Eu penso que uma coisa que vai contribuir aí para juntar essas peças é, de fato, fazer a mudança do paradigma, né? Então, se a pessoa estava num holopensene religioso e ela, nessa vida, ela está agora com acesso à ciência, conscienciologia e novas ideias, essa transição paradigmática, né, de paradigma, deixa, às vezes, ela ainda confusa no uso do seu parapsiquismo. Pelo menos é a sensação que eu tenho com algumas pessoas que eu conheço. E aí é que gera um pouco, a TARES ela fica meio incompleta, ou ela não se faz por inteiro, porque a interpretação da vivência parapsíquica ainda tem uma leitura, né, do paradigma religioso, mas ela está querendo fazer com que seja de outra forma, né, nova. Né? Eu não sei se é por aí a sua preocupação, Sandra, porque o Não, parapsiquismo faz um drible na gente, que a gente acha que está, né, falando de ciência né, dentro da TARES, dos conteúdos conscienciológicos, mas, no fundo, a gente está ainda tendo as vivências num campo ainda interpretando isso de uma outra forma, né? Não sei. Não, eu perguntei mais na questão da energia, assim, que eu achei interessante para o Zovaldo comentar que existem essas duas relações entre instantaneidade e a multidimensionalidade. E isso na escrita ele usou bem, porque naquele instante que ele acessa qualquer ideia que ele quer escrever na ortopensanidade, né, usando o paradigma essencial, aquilo vai promovendo novas ações, né, de melhoria. Então, quando o Eduardo trouxe esse tema, eu fiquei pensando sobre isso. E a questão do processo religioso, foi até na Consecutivos, né, que foi falado isso, assim, eu na OIC também e tudo mais, lugares que eu já frequentei, né, que eu já fiz algumas reciclagens, eu percebi, na verdade, assim, que existe uma situação, então, de uma interação, que você vai promovendo ali certas recins através da escrita, mas o parapsiquismo talvez não acompanha isso, vamos dizer assim, porque eu, pelo menos, não estou nesse nível, mas a gente vai percebendo que aquilo tem um aumento, assim, uma gradação, né, naquilo que você se propõe a fazer. É nesse ponto que eu estou trazendo. Valeu, obrigada. Tchau, Ana. Ainda nesse assunto, aí a Fátima dos Anjos colocou um comentário que concordo com o Eduardo, os neologismos para os novos conceitos é uma ferramenta essencial para otimizar a autoevolução. Se quiser comentar, a Fátima está aberta aí. Eu só queria voltar um negócio ali que, quando você falou lá sobre no caso da semiconsciência, com relação à percepção de fenômeno, né? Ela vai ter percepção de vários fenômenos, né? Ao mesmo tempo.
Mas aí eu acho que daí deixa de ser fenômeno no caso dela, né? Para ela, né? Deixa de ser fenômeno. Fenômeno é para nós, né? Não, no caso, não, mas ela tem, por exemplo, a semiconsciex, ela faz a parapercepção dela, né? Ela consegue levar junto a parapercepção com a vida intrafísica, que é uma coisa que parece simples, porque a gente tem poucas parapercepções. Agora, imagina se a gente tivesse muitas parapercepções, aquela condição do irrompimento do psicossoma, né? O irrompimento do psicossoma é justamente você estar praticamente semi-desconhecido durante a vigília física. Então, você está captando o extrafísico e o intrafísico ao mesmo tempo. Então, você não tem mais um evento de clareaudiência, um evento de clarividência pontual, você está praticamente semi-desconhecido. E, ao mesmo tempo, vivendo a vida intrafísica aqui, convivendo com as coisas intrafísicas. Então, isso é que é difícil de fazer, porque, primeiro, que a gente não tem divisão de atenção suficiente para isso, né? Assim, a gente está muito intrafísico, ou a gente está no acoplamentário, na TENEP, totalmente voltado para o extrafísico. Somos nós, né? A gente vai para o acoplamentário e fica totalmente imerso. Tanto é que o curso de imersão, se a gente fosse semiconsciente, não precisa ter curso de imersão, né? Então, na verdade, a gente consegue fazer as coisas se dedicando àquilo só. A semiconsciex, ela já tem o jogo de cintura de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas não deixa de ser, John, eu vejo assim, um parafenômeno, né? Ela está com a clareaudiência, a clarividência e com a vidência do olho, a audição do ouvido e etc. O pensamento próprio, junto com o pensamento do amparador, né? E aí, se ela tem essa condição da semiconsciex, com maturidade, com discernimento, com muita lucidez e cosmoética, ela já não é mais semiconsciex só, ela já começa a entrar no teleguiamento. Porque o parapsiquismo dela vai ser diretamente conectado com as informações e as intuições do amparador. Então, se ela tem predisposição assistencial cosmoética para atuar, e ao mesmo tempo tem a semiconsciencialidade, ela já está caminhando para o teleguiamento. É a mini peça do Max Mecanismo. Que, por exemplo, que nem a Thais falou de canais, né, eu devo estar pensando, então, um canal você pode estar numa frequência, numa dimensão, o outro canal pode estar numa outra frequência, em outra dimensão. É que nem o Valdo, no Tertuliano, falava lá que tem uma consciex que eu estou vendo aqui, tem outra que eu estou escutando aqui, e ambas estão em dimensões diferentes e não sabem que eu estou vendo as duas, né? Eu estou percebendo as duas, três, né? Bom, daí é habilidade, né? Já está em outro campo. A gente vai chegar lá, né, John? Chegaremos lá. Aí está aberto para perguntas falar? Aí, pessoal. Me ocorreu agora a gente falar um pouco sobre aquele fenômeno da simulcognição. Você acha que a pessoa que vivencia a simulcognição, ela já está com um parapsiquismo mais mental somático? Como que a gente vê isso? Fala para a gente, Ana, o que é a simulcognição? O que seria? Pra gente saber. Bom, eu vou falar aquilo que eu compreendo, e aí então vocês me corrijam, evidentemente, né? É quando ocorrem vários fenômenos, e esses fenômenos eles estão simultâneos, mas eles ocorrem, às vezes, em tempos diferentes, porque eles estão acontecendo em dimensões diferentes. Eu não sei explicar direito, porque é complexo esse fenômeno, não é assim tão simples ou banal, né? Então, essa condição, eu acho que exige um desenvolvimento mental somático já um pouco mais para ficar realmente atento e com acuidade para fazer as parapercepções nas diferentes dimensões. Talvez uma semiconsciex, né? Ela já poderia estar nessa condição. Essa ideia é interessante, né? Por exemplo, a retrocognição é o conhecimento das informações do passado. A pré-cognição é o conhecimento das informações do futuro, né? Pelo menos da predisposição do futuro. A simulcognição, vê se é isso que eu estou entendendo, seria o conhecimento do que está acontecendo, mas não no seu local. É isso? Isso, né?
Sim, assim, sim. em outros locais, né? Mas no momento em Outros que está locais. acontecendo, né? No momento que está acontecendo. Então, Sim. sim, eu acho que primeiro, quando você fala em simulcognição, só a palavra cognição já está te levando para o mental soma. É Né? verdade. É verdade. Você está pegando alguma informação daquele fenômeno. Então, você está conhecendo alguma coisa e isso mexe com a sua cognição e com a sua paracognição. Se você está vendo uma coisa à distância, então é bem a condição da semiconsciência, né? Você está aqui no local conhecendo o que está no seu local e, ao mesmo tempo, com divisão de atenção, sabendo uma informação que está em outro, né? Ao mesmo tempo. Então, isso também eu penso que é bem da semiconsciência também. Agora, semiconsciência é aquela coisa, né? É igual a qualquer nível da escala evolutiva. Tem semiconsciência júnior, tem a semiconsciência veterana, né? Então, tem de tudo aí. Vamos dizer assim, a semiconsciência que já é quase teleguiado, tem a semiconsciência que é o desperto que está, né, estudando a semiconsciencialidade. E outra coisa, né, Ana, a gente falando nessa coisa de parapsiquismo mental somático, a gente não pode escolher as extrapolações, né? Não é porque a gente tem extrapolação, às vezes, de semiconsciência que a gente é semiconsciência da escala evolutiva. Não é porque você consegue manter uma condição de desassédio durante um bom tempo que você é aquele cara dos 50% da escala evolutiva, não. Porque aquele cara da escala evolutiva de 50%, que tem o nome de desperto, poderia ser outro nome qualquer, né? Ele tem uma série de outros atributos além do desassédio. Cosmoética, maturidade, etc. Né? Parapsiquismo, tudo isso está junto lá. É um nome do desperto, ele diz uma característica dele, mas não só isso. Então, a gente ficar desassediado durante um tempo, que seja, não sei, às vezes durante uma vida, senão eu não vejo que isso seja uma, vamos dizer assim, uma configuração dentro da escala evolutiva. É uma característica, né, da pessoa, que pode ser uma característica temporária. Então, a mesma coisa semiconsciência, né? A gente pode ter extrapolação de, às vezes, ter uma pangrafia, que é totalmente semiconsciência. Mas isso aí é temporário, e aquela coisa é uma extrapolação porque não é o seu natural. Não é uma coisa que às vezes é um parador que veio, né? Eu tive uma experiência de pangrafia, uma vez numa dinâmica muito séria. E foi tão chocante que me chamou demais a atenção. Só por me chamar a atenção e ser impactante já não é o meu normal. Né? Entendeu? É fora do meu comum. Me chamou demais a atenção. E foi uma vez só. Isso aí, às vezes, é um amparador que chega junto da gente e a gente acaba aproveitando o rastro parapsíquico dele. Às vezes, o rompimento do psicossoma é o amparador que provocou o rompimento do psicossoma em você. Não é uma condição sua natural. Então, isso aí a gente tem que separar as extrapolações das condições que a gente tem conquistado já. Bem observado. É isso mesmo. Muito bom. A Fátima dos Anjos está perguntando se o professor Valdo atuava como semiconsciência. Quem quer responder essa, pessoal? Quem tem coragem e gabarito, né? Boa. A gente pode... fala lá, John. Você que sabe, fala lá. Não. Você conviveu mais aí, você sabe disso. Não, eu acho que é difícil dizer, viu? Olha, outra coisa, né, Fátima, eu vou te falar o que eu acho, né? É muito difícil a gente fazer a autolocalização dentro da escala evolutiva. Parece fácil, mas eu não acho fácil, não. Não sei se vocês acham, né? Eu sei o seguinte, que eu não sou serenão e não sou congel transmigrada. Fora isso, mas, né, assim, tô brincando, né, mas assim, é muito difícil a gente se colocar dentro da escala evolutiva, a gente, depois de algum tempo estudando. Imagina colocar os outros na escala evolutiva, é muito difícil. Então, assim, eu não sei dizer em que nível que o professor Valdo atuava, né, mas a gente, né, que convivia com ele lá nas tertúlias, mini-tertúlias, já viu muita manifestação dele como semiconsciência, de estar atuando no extrafísico e no intrafísico ao mesmo tempo. Então, isso aí era mais ou menos uma coisa comum, assim, que acontecia bastante.
sei se alguém quer falar, pessoal. O que vocês acham? Obrigada, Eduardo. Eu no Rio, o tempo que eu convivi com o Dr. Valdo, as palestras e tudo, né, o professor Valdo, eu pude observar isso também, e eu concordo com você, como é difícil a gente fazer essas avaliações da gente e dos outros, viu? Muito obrigada. Só o sorriso de vocês já diz tudo, o sorriso de cada um de vocês transmite umas energias maravilhosas. Muito obrigada. O sorriso é o seguinte, antigamente a gente ficava muito irritado quando via a nossa incapacidade evolutiva. Hoje eu me divirto demais. Eu acho, né, assim, tem que ter um bom humor, né? Não tem jeito, a gente ainda vai demorar muito para chegar nessas coisas, assim. Então, assim, né, da evoluciologia e tudo mais, que eu acho que a gente tem que ter muito bom humor e muita calma. Uma coisa que é o seguinte, ó, a gente não deve desperdiçar nenhum segundo evolutivo, mas, ao mesmo tempo, deve estar muito consciente de que a evolução é lenta. Então, a gente não vai resolver nosso problema evolutivo agora. E é por isso que a gente tem que ter estratégia, né? Então, o professor Valdo falava muito isso, né? Que ele dava muito valor para o segundo e não dava valor nenhum para o milênio. Não sei se vocês lembram disso, né? Interessante, né? Dou muito valor para o segundo e não dou nenhum valor para o milênio. Então, assim, é muito importante o que você faz agora. Porém, a gente não deve se preocupar muito com o que vem à frente, porque é resultado, né, do nosso esforço evolutivo atual, né? E outra coisa, todas essas coisas demoram muito, a evolução, ela é feita de altos e baixos, linha quebrada evolutiva, tudo isso aí a gente ainda não conhece muito bem como é que é. De qualquer jeito, a pergunta é boa, né, Eduardo? Porque faz a gente pensar sobre... Antes a gente não pensava sobre a questão da desperticidade, a gente achava tão distante, não discutia tanto. Tento falar sobre as percepções arranca-toco ali. Hoje a gente discute mais o parapsiquismo mental somático para entender isso, né? Não só as repercussões muito grosseiras, mas a gente já, como diz tu, a gente já tem algumas repercussões mental somáticas sobre parapsiquismo e a gente não se dava conta. Hoje, pelo menos, a gente se dá conta, né? A gente pode não interpretar direito ainda, às vezes a gente, quando vai interpretar, acaba usando o sentido do psicossoma e acaba atrapalhando, entra mais numa euforia, mas de qualquer jeito a gente já discute isso, né? É bacana isso. Agora você vê, Nelson, a gente, por exemplo, muitos de nós, e eu me incluo nisso, o meu passado holobiográfico é ligado ao parapsiquismo, mas é ligado ao parapsiquismo dessa coisa, vamos dizer assim, da ectoplasmia, da cura, né? Às vezes da pessoa que tinha discípulos. O professor Valdo falou isso para mim, que eu fui morto por causa disso, que eu era um taumaturgo, e que era a pessoa que fazia curas, né? E que era líder de alguma coisa, e fui morto por causa disso, por causa desse meu trabalho. Então, isso aí, eu estou falando meu caso, mas eu acho que é a realidade de muita gente, né? Que tem o passado parapsíquico, só que o curso intermissivo fez uma virada na nossa percepção, no sentido do que a gente valoriza, né? Hoje em dia, por exemplo, assim, eu acho mais importante entender o conteúdo do fenômeno do que produzir o fenômeno em si. Embora, claro, tudo é importante, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que assim, às vezes o show do fenômeno, o fenômeno pelo fenômeno em si, já não me dá mais tanta animação, sabe? Não sinto tanto assim. Prefiro muito mais, hoje em dia, né? Dou muito mais valor para eu estar lá no laboratório, lá, e aí sentir o amparador chegar e me dar aquela intuição bacana, que me esclarece um monte de coisa, que amplia a minha visão, que faz eu pensar diferente, do que às vezes tem um fenômeno de efeito físico aqui, que é super legal, que, né, sabe, materialização, já não dou tanto valor. E é coisa que no passado a gente valorizava muito. Porque isso dá mais ibope, né? Pensa bem, o que é que dá mais ibope para a pessoa que é o líder parapsíquico? É você botar a mão e curar alguém, ou você ter uma ideia avançada, que às vezes Etares nem vai ser tão simpática assim. Então, eu vejo que o curso intermissivo fez essa mudança na nossa escala de valores parapsíquicos, né? E por isso que a gente hoje em dia estuda parapsiquismo mental somático, que não quer dizer que os outros tipos de atuação sejam menos importantes, mas é o seguinte, o que você vai investir as suas fichas agora na evolução?
Às vezes a gente já investiu muito nas outras, né? A hora agora é de fazer isso. É TARES, é você fazer o esclarecimento, é a cosmoética, tudo isso tem que estar junto do parapsiquismo. O parapsiquismo, por si só, é tema central neutro, né? Então, eu acho que no curso intermissivo a gente viu isso muito claramente, né? Que só isso, por si só, não interessa tanto. Talvez tenha uma qualificação que você tenha que colocar aí. Eduardo, sobre o parapsiquismo em si, eu acho que quando a gente estuda o conceito e as características do tema em si, né, a gente tem que relacionar com o poder, né? Parapsiquismo ligado ao poder, né, de alguma forma, né? Então, nós temos um passadão ligado ao parapsiquismo como exercício do poder, de alguma forma, né? E acho que o intermissivo, o que ele agregou de nova visão foi dar o viés primeiro, da mental somática, do discernimento, você compreender que o parapsiquismo é a interação natural entre dimensões, já que somos seres multidimensionais, ligada necessariamente à questão da assistencialidade, da interassistencialidade. Então, quando a gente deslumbra o extrafísico, a natureza extrafísica de cada um, né, individual, e liga isso à questão do exercício de compreensão do fenômeno e da razão pela qual existe o fenômeno, junto ao viés da assistencialidade, nós ganhamos um trilho, né? Nós ganhamos uma trilha por onde seguir, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é trocando impressões da fase que nós nos encontramos, mas parece que a gente tem esse viés, essa estruturação, né, de desenvolvimento futuro, né? Você resumiu muito bem, Samir, concordo muito com você. O parapsiquismo sempre esteve ligado ao poder. É um instrumento de poder, como outro qualquer. E eu conheci gente, na época lá do Centro da Consciência Contínua, que dizia que queria aprender a mexer com energia porque isso possibilitava ela dominar os outros através das energias. Eu vi gente falar isso, né? E assim, isso aí é um inconsciente coletivo, talvez, né, de você ter dominação do poder, que é o elemento da energia, que é a chave de tudo, né, e tal. E, sim, então você tem toda a razão, né? Agora a gente quer usar o parapsiquismo como um instrumento dentro da interassistência, do discernimento, da lucidez, etc., né? E aí, Samir, você tem razão, isso muda tudo de figura. Isso muda tudo de figura, né? Muda a abordagem. E é por isso que a gente está falando do parapsiquismo mental somático. Essa qualificação, parapsiquismo mental somático, faz toda a diferença. E isso é que a gente já entendeu, pelo menos eu já entendi, que a evolução é por aí. Não sei o que vem à frente, semiconsciente, sei lá, desperto, mas eu já entendi que é por aí. A bússola aponta nesse sentido, e é isso que a gente talvez tenha que investir a partir de agora. Ok, pessoal? A gente chegou no nosso horário, então, tá? Eu agradeço demais a todos pelo debate, pela conversa de hoje, e uma ótima semana, até sábado que vem. Excelente, Edu. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Eduardo. Obrigado, bom. Até mais. Tchau, pessoal.